E quando completarem-se os 1000 anos, Satanás será solto de sua prisão e sairá para enganar as nações que estão nos 4 cantos da terra, Gog e Magog, para as ajuntar em batalha, cujo número é como a areia do mar. Esta profecia escatológica está em Apocalipse 20, versículos 7 e 8. Os capítulos 38 e 39 do livro de Ezequiel apresentam uma das previsões mais assombrantes encontradas na Bíblia, porém de desafiadora compreensão. Estes capítulos abordam uma profecia sobre uma invasão vinda do norte a Israel, que será como uma tempestade envolvendo a terra como uma nuvem. Qualquer semelhança com os fatos que estão ocorrendo agora pode não ser mera coincidência. Israel parecerá estar condenada, no entanto, Deus intervirá nesse ataque, conforme descrito em Ezequiel, capítulo 38, versículos 8 a 16. Depois de muitos dias serás visitado. No fim dos anos virás à terra que se recuperou da espada e que foi congregada dentre muitos povos, junto dos montes de Israel, que sempre se faziam desertos. Mas aquela terra foi tirada dentre as nações, e todas elas habitarão seguramente. Então subirás, virás como uma tempestade, far-te-ás como uma nuvem para cobrir a terra, tu e todas as tuas tropas, e muitos povos contigo. Assim diz o Senhor Deus. E acontecerá naquele dia que subirão palavras no teu coração, e maquinarás um mau desígnio, e dirás: subirei contra a terra das aldeias não muradas, virei contra os que estão em repouso, que habitam seguros. Todos eles habitam sem muro, e não têm ferrolhos nem portas, a fim de tomar o despojo, e para arrebatar a presa, e tornar a tua mão contra as terras desertas que agora se acham habitadas, e contra o povo que se congregou dentre as nações, o qual adquiriu gado e bens, e habita no meio da terra. Sebá e Dedã, e os mercadores de Tarsis, e todos os seus leõezinhos te dirão: vens tu para tomar o despojo? Ajuntaste a tua multidão para arrebatar a tua presa? Para levar a prata e o ouro, para tomar o gado e os bens, para saquear o grande despojo? Portanto, profetiza, ó filho do homem, e dize a Gog: assim diz o Senhor Deus: porventura não o saberás naquele dia, quando o meu povo Israel habitar em segurança? Virás, pois, do teu lugar, do extremo norte, tu e muitos povos contigo, montados todos a cavalo, grande ajuntamento e exército poderoso, e subirás contra o meu povo Israel, como uma nuvem para cobrir a terra. Nos últimos dias, sucederá que hei de trazer-te contra a minha terra, para que os gentios me conheçam a mim, quando eu me houver santificado em ti, ó Gog, diante dos seus olhos. Esta profecia aponta para os últimos tempos. Ela poderia se cumprir na primeira fase da tribulação. Isso se deve ao fato de que o anticristo apresentará uma solução para o dilema do Oriente Médio, assinando um acordo de paz de 7 anos com Israel. Durante a tribulação, os judeus terão a oportunidade de reconstruir seu templo e viver em segurança em sua terra. Nesse período, a invasão profetizada ocorrerá. Posteriormente, Deus cumprirá a promessa de reviver Israel dos mortos, ou seja, a restauração de Israel dos mortos espirituais, conforme revelado na visão de Ezequiel no Vale de Ossos Secos. O cumprimento dessa profecia ocorrerá quando Israel reconhecer Jesus como seu Messias, momento em que Deus derramará seu Espírito sobre eles. Zacarias 12, 10. Mas sobre a casa de Davi e sobre os habitantes de Jerusalém derramarei o Espírito de graça e de súplicas, e olharão para mim, a quem traspassaram, e prantearão sobre ele, como quem pranteia pelo filho unigênito, e chorarão amargamente por ele, como se chora amargamente pelo primogênito. Enquanto exilados na terra estrangeira da Babilônia, os israelitas haviam perdido a fé, mas Deus lhes assegurou que viveriam novamente como nação. O Senhor continuou a transmitir essa maravilhosa esperança e o futuro que Ele reserva para os filhos de Israel, como registrado em Ezequiel, capítulo 37, versículos 1 ao 11. Veio sobre mim a mão do Senhor, e Ele me fez sair no Espírito do Senhor, e me pôs no meio de um vale que estava cheio de ossos, e me fez passar em volta deles. E eis que eram muito numerosos sobre a face do vale,
e eis que estavam sequíssimos. E me disse: Filho do homem, porventura viverão estes ossos? E eu disse: Senhor Deus, tu o sabes. Então me disse: Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes: Ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus a estes ossos: Eis que farei entrar em vós o Espírito, e vivereis. E porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós. E sobre vós estenderei pele, e porei em vós o Espírito, e vivereis. E sabereis que eu sou o Senhor. Então profetizei como se me deu ordem. E houve um ruído enquanto eu profetizava, e eis que se fez um rebuliço, e os ossos se achegaram, cada osso ao seu osso. E olhei, e eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles espírito. E ele me disse: Profetiza ao Espírito, profetiza, ó Filho do homem, e dize ao Espírito: Assim diz o Senhor Deus: Vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que vivam. E profetizei como ele me deu ordem. Então o Espírito entrou neles, e viveram, e se puseram em pé, um exército grande em extremo. Então me disse: Filho do homem, estes ossos são toda a casa de Israel. Eis que dizem: Os nossos ossos se secaram, e pereceu a nossa esperança. Nós mesmos estamos cortados. Então, o capítulo 38 nos introduz a Gog e Magog, sendo Gog o líder da terra de Magog, e recebemos a informação de que esses eventos se desdobrariam nos últimos dias. Nos versículos 4 ao 6 vemos: E te farei voltar, e porei anzóis nos teus queixos, e te levarei a ti, com todo o teu exército, cavalos e cavaleiros, todos vestidos com primor, grande multidão, com escudo e rodela, manejando todos a espada. Persas, etíopes e os de Pute com eles, todos com escudo e capacete. Gomer e todas as suas tropas. A casa de Togarma, do extremo norte, e todas as suas tropas, muitos povos contigo. Gog não estará isolado nessa invasão. Será apoiado por uma coalizão de nações. Por exemplo, muitos estudiosos bíblicos associam Togarma à Turquia. Muitas nações, erroneamente acreditando estarem no comando, realizarão um ataque cujo propósito, segundo Deus, é saquear e destruir Israel. Esse não é um conceito novo. Ainda hoje, muitos países do Oriente Médio se opõem abertamente a Israel. Qualquer nação que cultive amizade com Israel é considerada inimiga por esses países. E nos versículos 19 ao 23 desse mesmo capítulo, Deus diz: Porque disse no meu zelo, no fogo do meu furor, que, certamente, naquele dia haverá grande tremor sobre a terra de Israel, de tal modo que tremerão diante da minha face os peixes do mar, e as aves do céu, e os animais do campo, e todos os répteis que se arrastam sobre a terra, e todos os homens que estão sobre a face da terra. E os montes serão deitados abaixo, e os precipícios se desfarão, e todos os muros desabarão por terra. Porque chamarei contra ele a espada sobre todos os meus montes, diz o Senhor Deus. A espada de cada um se voltará contra seu irmão, e contenderei com ele por meio da peste e do sangue, e uma chuva inundante, e grandes pedras de saraiva, fogo e enxofre farei chover sobre ele e sobre as suas tropas, e sobre os muitos povos que estiverem com ele. Assim eu me engrandecerei e me santificarei, e me darei a conhecer para os olhos de muitas nações, e saberão que eu sou o Senhor. Deus nos revela que permitirá essa invasão para que as nações do mundo se vejam compelidas a reconhecer sua divindade quando ele intervier, e demonstrar sua justiça e a sua ira em relação a essa invasão. E a descrição no versículo 19 evoca a imagem de um terremoto, talvez até mesmo sugerindo uma explosão nuclear. No versículo 20, testemunhamos as consequências devastadoras, com calamidades naturais, confusão e terror sendo instrumentos de Deus para derrotar esses invasores. Quando a intervenção divina encerrar a ameaça de Gog e sua coalizão, ficará claro para todos que Deus está no controle. A destruição da coalizão de Gog
com eventos catastróficos, é detalhada, incluindo terremotos, pestilências e fogo do céu. Deus promete que, após essa intervenção, as nações reconhecerão sua soberania. E eu porei a minha glória entre as nações, e todas as nações verão o meu juízo, que eu tiver executado, e a minha mão, que sobre elas tiver descarregado. E saberão os da casa de Israel que eu sou o Senhor seu Deus, desde aquele dia em diante. E as nações saberão que os da casa de Israel, por causa da sua iniquidade, foram levados em cativeiro, porque se rebelaram contra mim. E eu escondi deles a minha face, e os entreguei nas mãos de seus adversários, e todos caíram à espada. Conforme a sua imundície e conforme as suas transgressões me houve com eles, e escondi deles a minha face. A narrativa continua com a restauração de Israel. Deus declara que trará de volta os cativos de Jacó, mostrando misericórdia à casa de Israel. Portanto, assim diz o Senhor Deus: agora restaurarei a sorte de Jacó e me compadecerei de toda a casa de Israel. Zelarei pelo meu santo nome. O país experimentará uma transformação espiritual, representada pela purificação do pecado em uma fonte aberta para a casa de Davi e os habitantes de Jerusalém. A aplicação dessas profecias ultrapassa os limites temporais. O relógio profético de Israel, aparentemente parado após a rejeição de Jesus, será reiniciado no fim dos tempos. Deus oferecerá sua graça não apenas a Israel, mas a todos que o buscarem sinceramente. Enfrentamos desafios em nossas vidas, mas a mensagem do amor divino nos assegura que a esperança nunca está perdida. Orar pela paz, compartilhar amor e esperança, independentemente da origem ou história, contribui para construir um mundo mais justo e compassivo. Lembre-se de Romanos 10, 13 diz: todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A esperança da salvação estão ao alcance de todos nós, e a tristeza e dor movida por quaisquer guerras, batalhas, tribulações ou qualquer outra coisa não superará a alegria que é possível ter em Cristo Jesus, pois temos total segurança nas promessas do nosso bom Deus. Se esta mensagem tocou o seu coração de alguma forma ou trouxe algum insight sobre o tema, te convido a permanecer aqui conosco. Temos uma variedade de vídeos com fundamentos bíblicos. Se puder expressar seu apoio com um simples like e compartilhar seus pensamentos nos comentários, isso contribuirá significativamente para que esta mensagem alcance mais corações. Seria incrível, pois, sem dúvida, há alguém por aí que necessita dessas palavras de estímulo. Deus te ilumine e te proteja.